O primeiro ponto de libertação de crianças começa com aquilo que eu chamo de cobertura espiritual. Esse é o primeiro ponto. Gênesis capítulo 3, verso 21, começa a história da cobertura. História da cobertura. Gênesis 3, 21 diz assim: fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Siga pensando assim: se vestiu, cobriu, amém? Quando você veste roupa é para cobrir alguma coisa? Sim ou não? Ou não? Ou você usa roupa só para enfeite? Quando você põe uma roupa para cobrir o seu corpo, amém? É como se fosse, além da beleza da roupa, é a proteção para você não andar nu. Porque tirando uma pessoa endemoniada que anda nu, todo mundo que não está endemoniado não consegue andar nu. Porque existe aquilo que se chama vergonha por causa da nudez. Agora, quando Deus olhou isso e viu que Adão e Eva estavam nus, o próprio Deus fez uma vestimenta para eles. Por quê? Porque Deus estava cobrindo algo que se chamava nudez. E nudez tanto é física como espiritual. Por isso que todo mundo tem uma nudez física e uma nudez espiritual. E nós só podemos cobrir a nudez ou com roupa física ou com uma cobertura espiritual. Por isso que todos precisam de cobertura espiritual, e as crianças muito mais do que os adultos. Agora veja, o que é essa cobertura? Para fazer um vestido, Deus pegou a pele de um animal. Será que ele matou ou pegou vivo? Se ele matou, derramou sangue. Então aquela veste que Deus fez para o primeiro homem e a primeira mulher cobrir a sua nudez, ele usou sangue. Profeticamente, isso já está olhando para o Novo Testamento, a cobertura do sangue de Jesus, ou a cobertura da nova aliança. Agora vamos falar um pouquinho sobre essa questão do sangue. Quantos aqui nasceram de mulher? Tudo bem. É que hoje em dia tem que perguntar tudo. Quando você nasceu, houve derramamento de sangue? Sim ou não? Não há parto sem sangue. Escute bem, isso é uma tremenda revelação para você nessa noite. Quando você passou pelo sangue, houve uma aliança entre você e a sua mãe. Porque toda aliança com sangue é feita entre duas pessoas. Você nasceu, houve uma aliança. Por isso que na Bíblia não tem nada a respeito dos filhos que não seja simplesmente: filhos em tudo, obedecei a vossos pais. Mas quando o filho vai casar, ele tem que mudar de aliança. E diz a Bíblia que se tornarão os dois uma só carne. Por quê? Porque quando você casa, você vai ter relação sexual, marido e mulher, e vai ter o que de novo? Sangue. Então uma aliança invalida a outra aliança. Eu vou entrar só num dos assuntos, depois eu volto para esse ponto. Então, você nasceu, passou pelo sangue, fez uma aliança, agora você está vinculado a uma autoridade. E essa autoridade não só física, mas espiritual. Essa autoridade é a tua cobertura naquele momento, porque houve um sangue derramado. Veja como é sério isso. Você já deve ter visto o caso, passou pela mão de vocês, crianças que foram consagradas no ventre para demônios. Já deve ter visto isso, não é novidade. Veja, quem consagrou uma autoridade? Mãe. Está no ventre, ok? Mas por enquanto, essa criança que está no ventre não passou pelo sangue.
Não passou pelo sangue. Satanás vai esperar nascer. No momento que ela nascer, passou pelo sangue, Satanás então tem o que na mão? Uma autoridade espiritual que disse que é para ele no sangue. Então aquela criança já nasce com a cobertura do inferno sobre a vida dela. É quem está cobrindo por causa do sangue que foi dado no parto. Está me entendendo? Sim ou não? Amém. Agora veja. Saindo um pouquinho fora da questão pai e filho, autoridade pai e filho, só para você entender esse processo, veja que coisa tremenda. Pecado e salvação. Quando você nasceu, a Bíblia diz, em pecado me concebeu minha mãe. Então, no sangue da sua mãe, você tem dois tipos de aliança. O primeiro tipo de aliança é de autoridade, ou seja, você está debaixo de uma cobertura do seu pai ou da sua mãe. Pronto. Mas ao mesmo tempo, você está debaixo da cobertura do pecado, porque nasceu em pecado. Por que nós temos que aceitar Jesus para ser salvo? Porque uma aliança tem que invalidar a outra aliança. Por isso que Jesus é o sangue da nova aliança. Quando eu aceito Jesus, eu pego o sangue da nova aliança e quebro a primeira aliança do pecado de onde eu nasci. É por isso que eu estou salvo. Espiritualmente falando é a mesma coisa. Quando eu nasci, eu agora estou debaixo da autoridade dos meus pais. Mas quando eu casar, eu saio debaixo da autoridade dos meus pais e passo a formar uma autoridade com a minha esposa, e agora eu passo a ser autoridade. Deu para entender o que estou falando? Olha para o seu irmãozinho, olha a cara dele, fala, você está entendendo mesmo? Está com uma cara tão séria? Isto significa no reino físico que quando eu estou casado e eu sou pai ou marido, posso até não ser pai ainda, eu posso me cobrir diante de Deus, porque eu sou uma autoridade, amém? Mas enquanto eu não me casar, eu não posso me cobrir sozinha, porque eu estou dependendo de uma autoridade maior, que são os meus pais. Por isso que a libertação tem que começar no ponto: quem é a cobertura daquela criança? Quem é a cobertura daquela criança?